Pessoal, boa noite. Estou explicando logo meu nome, né? Meu nome vem de Allan Kardec, Denizar, de Hipólito Leon Denizar Rivaio, que foi uma homenagem que meu pai fez. Eu nasci em família espírita, né? Então sou espírita desde berço, meu pai e minha mãe. Meu pai não decidiu, aí vem um momento de humor, né? Meu pai não decidiu colocar o nome do menino logo de Allan Kardec, porque ele tinha medo que eu crescesse e virasse um bebarrão. Aí o pessoal ia dizer, o Allan Kardec bebo lá na esquina, né? Aí não ia dar certo. Então ele camuflou de tal forma que geralmente quem entende o enigma é só quem já é espírita, que tem um pouco mais de estudo, né? Então Allan, de Allan Kardec, que foi o pseudônimo que Kardec utilizou quando esteve aqui na Terra, na encarnação em que ele codificou o Espiritismo. E Hipólito Leon Denizar Rivaio é o nome dele de batismo, né? Então a gente já começou falando um pouquinho de Kardec já por aqui, né? E aí eu vou dar uma pincelada bem en passant, quer dizer, rapidamente, sobre a figura dessa encarnação, que é desse espírito Allan Kardec, nesse momento em que ele estava encarnado na França, em torno do ano de 1850, né? 1850 seria quando ele começou definitivamente a codificar o Espiritismo. Então, ele é filho de advogado. Alguns biógrafos dizem que ele se tornou médico, né? Muitos contra-argumentam, acham que isso não é verdade, mas é porque o senhor Hipólito Leon Denizar Rivaio tinha muitos estudos em medicina. Tem um artigo que ele coloca na Revista Espírita, que é um artigo puramente anátomo-fisiológico, é incrível. Ele fala sobre o músculo fanfarrão, porque quando houve o problema das mesas girantes, várias pessoas tentaram encontrar uma resposta que não levasse em consideração a possibilidade de existir espíritos como aqueles que estivessem se comunicando pelas mesas, né? Kardec ele assumiu a hipótese que sim, eram inteligências extracorpóreas, mas um dos detratores dessa ideia falou que era por causa... É uma ideia ridícula, vou dizer logo para vocês de praxe, né? Vocês que devem estudar o Espiritismo já devem saber da puerilidade de um discurso desse. Ele tentou explicar e provar por A mais B e achou que tinha ganhado a parada explicando que as mesas que giravam, que tocavam concertos, às vezes, sabe, tinha... Nas mesas que estavam lá naquelas sessões, ele tentou explicar todos os fenômenos que aconteciam com as mesas girantes, que era uma febre lá no Salão de Paris, através de um músculo que ele achava que os médiuns, os ditos médiuns de então tinham, que era simplesmente um movimento que eles faziam no pé ou nos dedos e que dava um estralo, né? De vez em quando de noite eu consigo reproduzir esse estalo, né? Se vocês tentarem hoje de noite também, vocês tentam fazer um estalozinho aqui no tarso de vocês, já conseguiu, olha aí, ó a mesa se comunicando. Agora toca uma área de Mozart aí com esse estalo, né? Consegue? De Beethoven, não consegue, mas as mesas conseguiam, né? Mas as mesas conseguiam, e conseguiam sem ninguém estar tocando nelas, né? Estou fazendo esse parênteses para poder dizer como se fossem as habilidades de Kardec, né? Então ele escreve esse artigo, se chamado O Músculo Fanfarrão, dentro das revistas espíritas. Ele não aparece dentro das obras básicas. Kardec ele cita por A mais B onde é que o músculo se insere, qual é o tendão, onde é que é a inserção óssea, qual é o músculo, com o que ele trabalha, qual é o seu opositor. É um artigo incrível, que talvez médicos da época dele não conseguissem fazer tão bem todas as analogias que ele conseguia fazer. Então, por causa desses conhecimentos, alguns advogam que Kardec realmente podia ser médico. Mas o que a gente sabe, se a gente não conseguiu encontrar os documentos que mostravam a passagem dele pela Faculdade de Medicina, é que ele escreveu livros de anatomia e fisiologia que eram utilizados na Faculdade de Medicina de então, né? Hoje na Faculdade de Medicina todo mundo cita os nomes através dos livros, né? Então, eu vou estudar pelo Muri, eu vou estudar pelo Sobota, né? E médicos, dentistas, enfermeiros, todos aqueles que mexem um pouco com o estudo da anatomia do ser humano. Naquela época, você poderia encontrar um estudante de medicina dizendo, eu vou estudar pelo Kardec, não é Kardec, né? Eu vou estudar pelo Rivaio, porque era um livro que Kardec tinha escrito a respeito da anatomia humana.
Mas o que a gente tem comprovado de Kardec é que ele era professor de crianças. Ele se dedicou a sua vida a educar crianças, entrando inclusive na adolescência, através de um dos métodos mais divulgados à época, que era o método pestalozziano, como se fosse o suprassumo do conhecimento pedagógico. Pestalozzi conseguiu a sua fama de grande pedagogo porque ele se dedicou profundamente ao exercício de pedagogia no que ela tem na sua etimologia, né? Pedagogia significa, né, pedagogos, aquele que guia a criança dentro do seu processo de conhecimento. Só que ele fez isso de uma forma extremamente profunda, dedicada, devota, né? Pestalozzi, que era da Suíça, teve uma época ao redor da Suíça que teve algumas guerras. E umas guerras tinham flagelado de tal maneira a cidade que havia muitas crianças, muitas famílias na miséria, sem condição inclusive de educar as próprias crianças. Então, Pestalozzi foi convocado para como se fosse amenizar aquela situação trágica. Existiam várias atividades humanitárias ali ao redor, uma delas era a atuação sobre as crianças que eram mais ou menos órfãs, algumas órfãs, outras simplesmente de famílias muito degradadas pela guerra. Então, por exemplo, foi no castelo de Instance que Pestalozzi fez suas principais pesquisas sobre a natureza da criança. Então ele acolhia as crianças em situação de miséria, pelas próprias palavras do Pestalozzi, em cartas que ele escrevia para amigos, né? Naquela época era muito comum você escrever cartas para amigo explicando seus feitos, né? Acabava que você também organizava suas ideias. Ele dizia que ele ficava com as crianças do raiar do sol até o pôr do sol. Algumas dormiam com ele no castelo, ele ensinava elas a rezar e chegava até, aí também é um comentário que eu acho, para alguns pode ser jocoso, mas eu acho de uma profundidade sem igual para a gente entender a figura de um Pestalozzi. Ele chegava a tratar das doenças das crianças, inclusive catando seus piolhos, né? Ele fala com um pouco mais de poesia isso, né? Mas você imagina um mestre, né, de pedagogia senhor ou pedagogo, professor de várias crianças em situação de miséria, tentando fazer com que elas se tornassem homens na vida, né? Ao contrário de algumas pedagogias que a gente tem hoje, que visa só o intelecto, o desenvolvimento da concepção lógico-dedutiva, das crianças entenderem a matemática das coisas e a memória dos assuntos, né? Pestalozzi, ele entrava dentro das questões morais, ele entrava dentro das questões de caridade, solidariedade. Dentro dessa carta, ele falava que uma vez ele ensinou às crianças o benefício e a profundidade da caridade, porque perto de lá, o ensino baseado na prática, né? Perto de lá havia acontecido um incêndio e várias crianças tinham ficado sem abrigo. E aí algumas crianças levantaram a possibilidade de eles entrarem dentro do castelo. Só que Pestalozzi não deu a resposta de cara, né? Ele disse assim: crianças entrando dentro desse castelo, haverá menos espaço para vocês, haverá menos comida para vocês, a gente terá que sacrificar um pouco da gente para acolher os nossos irmãos. O que é que vocês acham? Elas começaram a pensar, discutiram, refletiram, debateram e chegaram à conclusão que o mais certo era sacrificar um pouco de si. E Kardec / Pestalozzi, ato falho, hein? Pestalozzi, ele devolve esse conhecimento como sendo: vocês fizeram a escolha certa. E é assim que nós devemos proceder. Outra questão que Pestalozzi tinha dentro da sua pedagogia, e que hoje a gente praticamente não vê, né? Eu me lembro muito quando eu estava estudando no colégio militar, cujo professor de história meu era o professor Luciano Klein. Não sei se ele de vez em quando dá uma palestrazinha aqui, dá? Professor maravilhoso, né? Todo mundo gostava dele porque ele, à medida que vai contando a história da humanidade ou do Brasil, ele vai passando também aquela simpatia espírita que ele tem, e às vezes dá uma aprofundada dentro de alguns aspectos religiosos para a gente se entender como seres cósmicos, né? Eu me lembro que ele um dia, comentando a respeito do porquê da história, ele foi resgatando o porquê da história até chegar nas primeiras causas, né? Nas primeiras causas da história humana.
E aí ele foi continuando, incitando a gente a tentar responder às primeiras causas. E aí as pessoas, assim, mas por que isso, por que isso, por que isso? E por que assim, por que assim? E a gente chegou na conclusão de, não, porque a natureza é desse jeito, né? Um pensamento materialista, um pensamento completamente centrado no próprio umbigo, de seres que só têm a terra como viventes. Aí ele automaticamente respondeu para a gente, mas a terra não pode se criar por si só, a natureza não pode se criar por si só. Só uma inteligência para fabricar tantas inteligências e um universo inteligível como esse. Deus por trás de tudo. Foi a primeira vez na história da minha escola que um professor falou para mim que Deus estava no meio das coisas que a gente estava estudando dentro da escola. Não sei para vocês, talvez vocês tenham alguma experiência de catolicismo, igrejas católicas, né? Eu também tive alguma formação em igreja católica. Eu era, acho que até a terceira série, eu fui do Colégio Marista Cearense, né? Mas o único momento em que se falava em Deus lá era quando um padre bem velhinho ia ensinar pra gente canções, né? Era um método antigo de escolas católicas tradicionais ensinar os meninos a cantarem. E ele era um professor bem rígido, né? Quase usava palmatório para ensinar a gente a ficar no tom e deixar de ser tão bagunceiro dentro de casa. Talvez só esses professores bem engajados dentro do ensino religioso para poder falar para a gente sobre Deus dentro da escola. Pois bem, a base do ensino pestalozziano era Cristo. Era Cristo. O fundamento da pedagogia de Pestalozzi ele dizia isso, era sem sombra de dúvidas, era o amor. Né? A forma como Pestalozzi educava as crianças tinha como modelo principal a relação entre mãe e filhos. E a ideia que ele tinha de mãe é a mesma ideia que Kardec expõe em A Gênese. Ele diz que mãe é aquela pessoa, em outras palavras, por onde Deus age para cuidar das suas crianças. O instinto maternal, aquele que faz com que a mãe tenha telepatia, eu não estou dizendo simpatia e empatia não, eu estou dizendo telepatia, de um menino estar sofrendo na escola e ela está sofrendo junto com ele em casa e ela não sabe por quê. E aí vem o nome do menino na cabeça, tem alguma coisa acontecendo na escola, ou na vida, ou o menino adolescente acabou de sair de casa e está se metendo numa briga lá no meio da festa, e a mãe sente em casa, no coração dela. Sei lá, o menino morreu num acidente de trânsito e elas quase que infarta. E depois você vai olhar os horários e coincide. A dor pungente do coração da mãe com o acidente do filho. Telepatia. A telepatia do instinto maternal, tanto Kardec e a visão pestalozziana dizia que era como Deus se manifestava na natureza para cuidar dos seus filhos. Então essa pedagogia foi por muito tempo esquecida. E na verdade ela originou grandes pensadores da humanidade e que por causa da nossa secularização do tempo, ela foi se arrefecendo. Mas um dos grandes pensadores da humanidade que nós temos hoje, formado por essa pedagogia, foi Kardec. Pestalozzi, em certo escrito seu, dizia, a época de que Kardec estava ali, dentro do Instituto Pestalozziano, que ele via uma criança que poderia prosseguir o seu trabalho na Terra. Essa criança, a gente sabe pelos biógrafos de Kardec, por exemplo, Hippolyte Léon-Denis Arrivai, aos 14 anos, já era monitor dentro da escola. Ensinava crianças mais novas, se responsabilizava por determinadas salas de aula, de estudos. Esse é Hippolyte Léon-Denis Arrivai. É um menino que cresceu rápido demais. Eu tenho que dizer isso também. Kardec cresceu rápido demais. E como pessoas que crescem rápido demais, às vezes ficam mais, como é que eu posso dizer, introspectivas, sem muito motivo para sorrir no mundo. Eu não sei como é que eu posso descrever isso. Eu vou descrever para vocês essa face de Kardec que todo mundo comenta, né? Kardec é muito ranzinza, né? Não tem aqui a figura dele nessa obra aqui, mas você vê algumas... Dê ali, o Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui. Essa daqui é a figura clássica de Kardec. Claro que eu tenho duas explicações para isso daqui, né?
Qualquer criança que olhar para um senhor desse daqui vai sentir medo, né? Mas obviamente que eu tenho duas explicações. Primeiro é que, como os nossos pais, mães, avós, bisavós na nossa época, isso daqui não é foto, isso daqui é uma figura, né? E geralmente essas pessoas, elas tinham o hábito de, quando está sendo pintados, ficar séria. Já pensou? 1 hora. E a pessoa pintando você, né? Hoje é fácil, né? Você pega um iPhonezinho, tá lá comendo uma pizza, se divertindo com o pessoal, tira foto, aí pronto, aí fica aquela maravilha, né? Não é? Um selfie assim, um sorriso radiante, brilhante, aí é fácil você fotografar. Tem hoje até os celulares e câmeras tem o modo detectar sorriso, né? Assim, então, assim é fácil demais, né? Agora nessa época aí você pensa, né? Mas eu não penso Kardec, por exemplo, sendo discípulo de Pestalozzi, brincando com crianças nessa seriedade toda, né? Acho que é impossível. Ainda mais as crianças correndo ao redor dele, ele tentando alfabetizá-las, né? Eles tinham que ter alguns padrões de brincadeira e ludicidade. Mas de todo modo, fora as crianças, parece que Kardec realmente era uma pessoa bem séria, né? Quando a gente estava conversando com ele, não fechada, né? Não fechada. Kardec chegava a receber visitas depois que ele codificou o Espiritismo, e ele começou a se tornar muito conhecido pela divulgação da Revista Espírita, ele chegou a receber visitas que ele dizia, de vários países do mundo. Gente que vinha da Rússia para falar com Kardec, para poder tirar dúvidas e conhecer essa pessoa tão maravilhosa que ficava veiculando aquelas informações tão estupendas, esplêndidas a respeito do mundo dos espíritos, através da Revista Espírita, né? Mas, ainda na Revista Espírita, aí eu vou revelar determinadas cenas desse Kardec, né? Teve um médium que era do círculo íntimo de Kardec que foi visitá-lo. E esse médium era um médium meio pouco trabalhado, então às vezes ele não discernia bem o que era o mundo dos espíritos e o mundo material. E ele falou para Kardec: você esteve comigo, não foi lá na minha cidade? Aí, não, de forma nenhuma. Não estive com você, eu estive todo o tempo aqui. No período tal. Então, no período tal, eu estive aqui em Paris, né, na França, Paris, trabalhando dentro do que eu sempre venho trabalhando. Você esteve na minha casa, já com outros amigos, e você sorria, contava piada entre nós, falava dos nossos trabalhos. Aí Kardec estranhou. Só que aí ele faz um comentário, ele cita esse fato que aconteceu na vida dele e faz um comentário. É possível sim que eu tenha estado lá, mas em espírito. E em espírito eu ter essa leveza de alma, de fazer uma brincadeira, de contar uma piada, de falar carinhosamente, levemente com os meus amigos. Coisa que geralmente eu não podia fazer enquanto eu estou dentro da carne. Porque desde criança eu sou dado a trabalhos árduos intelectuais. E isso me fez mais ou menos a ficar uma pessoa introspectiva e séria. Mas todas as pessoas que falam do contato de Kardec falam que ele era uma pessoa muito fácil de dialogar, mas séria. Então, imaginem que figura é essa que estava se construindo nessa encarnação e que, na verdade, seria o pilar, a pedra fundamental, o Pedro do Espiritismo. Né? Quem lembra, eu usei essa metáfora Pedro porque é uma metáfora evangélica. Né? Jesus olha para Pedro e Pedro, por causa de uma boa definição que ele tinha dado ali ao redor dos discípulos, talvez a mais sensata, Jesus dizia que Pedro tinha sido inspirado por Deus e que ele continuasse assim, porque sob esta pedra ele construiria a sua igreja, né? Então a pedra fundamental, o alicerce, aquela que fica ali na esquina, que se você tirar desaba tudo. Kardec é como se fosse a pedra, ele é o Pedro do Espiritismo. Veja bem, assim, a importância de Kardec, ela não tem precedentes para a construção do Espiritismo, né? Mas antes de eu começar a me aprofundar sobre a revolução que esse senhor trouxe, então, filho de advogado, tendo sido educado em uma das principais escolas de uma pedagogia topo de linha, né, daquela época do senhor Pestalozzi, tendo sido educado inclusive num ambiente que fora dali era um ambiente de muita discórdia entre católicos e protestantes,
mas dentro da escola de Pestalozzi era um ambiente ecumênico, em que as crianças eram vistas como sendo irmãs, independente de onde elas viam. Então, independente de nação, o sentimento de nacionalidade naquela época também era uma coisa que gerava discórdia entre as pessoas. Então, independente da sua nação, independente de onde você veio, independente de como é a forma que você acredita em Deus, você aqui dentro vai ser educado dos princípios universais da fraternidade humana. Então Kardec sendo educado desse jeito, depois assumindo a educação de crianças, mais na frente, assumindo as pesquisas de uma ciência nova que estava surgindo na época, chamada magnetismo animal, que nasceu na França pelo médico Anton von Mesmer, que é o mesmerismo, né? E que Kardec abraçou para dar continuidade nas pesquisas. Discípulo de Pestalozzi, continuador da pedagogia de Pestalozzi, cientista, estudioso do magnetismo animal, que hoje é conhecido como hipnose. Atualmente o magnetismo animal é conhecido como hipnose. E está um pouco desacreditado no meio acadêmico. Em alguns centros fazem isso, né? Mas na maior parte deles não. Então, essa é a pessoa ao redor da qual o Espiritismo se construiria. E aí eu queria compartilhar com vocês um diálogo maravilhoso. Quem não conhece esse livro, por favor, conheça agora. Esse livro aqui se chama Obras Póstumas. Obviamente que significa as obras ou cartas ou papéis que Kardec escreveu após a sua morte. Por isso que é póstumo, né? Tudo que é póstumo significa o que eu consegui catalogar desse indivíduo após a morte dele. E que aqui você tem reflexões de Kardec que não foram publicadas nas obras básicas e que Kardec sensatamente decidiu não publicar porque ele achava que era muito motivo de controvérsia. Mas aí você acaba conhecendo um pouco dele na primeira parte. E na segunda parte são escritos, cartas, quase como se fossem diários do que aconteceu na vida de Hippolyte Léon Denis Arrivai naquela época, em torno da criação do Espiritismo, certo? Então essa obra, ela cataloga tudo isso. E tem duas passagens que eu queria compartilhar com vocês, uma agora, a outra quando a gente estiver finalizando essa abertura do conhecimento dessa personalidade extraordinária, né? A primeira é um diálogo que Kardec tem com um espírito que sempre se intitulou Espírito de Verdade. De vez em quando você vai encontrar o nome deles ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns. Eu não me lembro se em Gênesis o Espírito de Verdade dá alguma comunicação. Mas eu vou mostrar para vocês algumas singularidades dessa conversa que Kardec tinha, né? Essa conversa aqui que Kardec teve com o Espírito de Verdade, primeiro de tudo, ele não é médium. Isso é um erro que às vezes costuma se propagar no movimento espírita. Kardec não foi médium no sentido ostensivo, que a gente diz, né? Porque o próprio Kardec diz que todo mundo é médium, né? Nós somos mais ou menos médios. Então Kardec não foi médium, mas ele sempre vivia rodeado de médiuns dentro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi uma sociedade científica que ele criou para estudar, né, os fenômenos. E de vez em quando ele tinha médiuns com quem ele dialogava na intimidade, né, fora dos grandes círculos. Nesse diálogo íntimo com alguns médiuns, surgiam algumas comunicações que eram norteadoras do trabalho dele, certo? Norteadoras do seu trabalho. Entre estas comunicações, tinha, por exemplo, um espírito que dizia ter sido seu amigo na encarnação passada. Era um espírito mediano, não era tão inteligente, mas também não era um cara não portador de conhecimentos, sem iluminação, né? Não era um espírito de luz, mas também não era um espírito das trevas, né? Era um espírito mediano, conhecimento mediano. O nome dele era Z, né? Foi esse Z que revelou a Kardec que na encarnação passada o nome dele não tinha sido Hippolyte Léon Denis Arrivai, óbvio. O nome dele tinha sido Allan Kardec, que era a época em que ele foi druida, que era um sacerdote do povo gaulês, que era um povo antigo que habitava as Gálias, que era a atual França, né? Kardec gostou do nome e colocou Allan Kardec e tudo mais. Aí eu já dou até uma outra dica a respeito de mim, né? Para vocês verem quanto eu sou influenciado por Kardec. O meu primeiro e-mail, que é o e-mail do Yahoo, se chama Belo_Dionísio. Belo Dionísio significa, que é o significado do meu nome em gaulês. Allan Denizar significa o Belo Dionísio
em gaulês. Aí eu peguei, já que eu sou Allan Kardec, também vou pro gaulês, vou pegar o significado de lá também, né? Ficar só no primeiro não dá certo, eu quero logo tudo, né? Para me engajar logo, ser completamente militante do espiritismo. Então, antigamente, assim como no Brasil você tinha os índios que habitavam aqui antes de acontecer a invasão dos portugueses dentro dessa terra, na França, antigamente, na antiguidade, quem habitava aquele região lá eram os gauleses, que eram os celtas, que depois foram dominados pelo Império Romano, o mesmo império que também dominou o povo de Jesus, né? E aí dizimou o povo celta, mas a cultura celta ficou mais ou menos ali pairando pelo espírito do lugar. E obviamente os espíritos dos celtas também, assim como os espíritos dos índios e dos negros trazidos da África ainda se comunicam hoje e muito nas nossas mediúnicas, para quem não sabe, né? Nas nossas mediúnicas a gente recebe muito preto velho, muito negro mediano, muitos índios, muito pajés, né? Que a gente recebe muito esses espíritos ainda, obviamente, né? É nossa história. Então tanto esses índios e esses negros reencarnam aqui no Brasil por causa dessa miscigenação que teve, né? Eles ainda tentando resgatar as histórias das guerras que eles travaram entre si, né? Negros, índios e portugueses, quanto lá também. Então, Kardec era um gaulês, né? Era um sacerdote druida que reencarnou ainda na França com o objetivo de trazer essa iluminação espiritual para o mundo. Nesse diálogo que eu vou mostrar para vocês, ele está conversando com o espírito de verdade, que é um espírito de luz. Alguns dizem até que eu não vou dizer nem quem é. Proibido falar. Jesus. Alguns... Eu não entendi exatamente quem é esse espírito da verdade. Quero saber, eu tenho esse direito. Alguns advogam, não é? Alguns dizem que esse espírito de verdade pode ser Jesus. Agora, dizer a identidade de um espírito é algo muito complicado. Por quê? Porque assim, Kardec sempre pedia para você ter essa consideração. Quando um espírito se manifesta, o importante não é a identidade dele, mas sim o conteúdo da mensagem, né? O que a gente sabe é assim, uma mensagem que Kardec colocou como espírito de verdade em um Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns não tem o espírito de verdade a mesma mensagem. Tem Jesus. Então, assim, pode ser que Kardec achando... Mas se der o espírito bom da verdade, dava posição nesse chique. Assim, então assim, mas como Kardec sabia que isso daí podia gerar muita complicação, né? Eu acho que não sei se Kardec deixou isso como sendo um enigma para a gente tentar resolver, né? Ou então ele deu uma deslizada, né? E colocou a mesma mensagem com um nome diferente. Mas Kardec, eu acho que ele tinha muita preocupação porque dizer para as pessoas que ele estava recebendo, que o Espiritismo estava recebendo comunicações diretamente de Jesus, se sem falar isso ele já foi perseguido e muito, imagine ele falando, né? Acho que a Inquisição voltava, né? Eles voltavam todos os tribunais da Inquisição para poder trazer Kardec para dialogar e ver se ele merecia o fogo ou não, né? Eu estou dizendo, pessoal, vocês estão acompanhando, é porque tem tanta coisa maravilhosa da vida de Kardec que eu fico assim, às vezes, perdido de falar a respeito dele, né? E aí eu fico abrindo um parênteses ao lado do outro. A respeito de fogo, para vocês terem ideia sobre a perseguição que o Espiritismo sofreu ao lado de Kardec, teve uma vez que ele mandou um bocado de obra, né? Livro dos Espíritos, se eu não me engano, Livro dos Médiuns, algumas obras básicas, Iniciante Espírita, né? Os Princípios Espíritas, ele mandou para a Espanha. Na Espanha passou pelo que poderia a gente considerar a alfândega de lá, né? Só que a alfândega também era vista também pelo pessoal da igreja. A igreja ainda tinha uma certa dominância também político-administrativa no lugar, né? A Espanha foi um dos últimos lugares onde a escolástica reinou suprema e ainda bem brilhante, né? Que era uma filosofia da Idade Média. Não que seja uma filosofia ruim, mas só para você ver o poder da Igreja Católica ainda naqueles lugares, né? Ela conseguiu manter uma filosofia da Idade Média até a época de Kardec. Quando a Igreja, exercendo sua função política administrativa, pegou aquele conjunto de livros e percebeu que era espírita e viu o conteúdo que eles já conheciam, o que foi que eles fizeram? Queimaram. Esse livro aqui é profano, esse livro é herético, esse livro ele contradiz completamente os princípios que a gente acredita, esse livro leva as pessoas à perdição, esse livro leva as pessoas para o inferno, ninguém lê o conteúdo desses livros, esses livros vão ser queimados em uma noite que foi chamada o Auto de Fé de Barcelona.
jogar os livros espíritas na fogueira era tido como um auto de fé, quer dizer, você assumir a fé católica e assumir e não permitir uma perversão e uma heresia dessa dentro da Espanha. Esses livros foram queimados. Adivinha o que foi que aconteceu? As pessoas saíram correndo para pegar as páginas que saíram da fogueira. Rapaz, mas se a igreja está fazendo com que isso não seja divulgado, é porque coisa muito interessante tem lá dentro, né? Kardec ficou muito chateado à época, né? Ficou muito triste. E aí o Espírito se comunicou e disse assim, não se preocupe. É o Espírito da Verdade. Fomos nós que providenciamos a queimação dos seus livros. Por quê? Kardec, porque ainda não tem Facebook nem WhatsApp. Eles disseram para Kardec. Quer dizer, os métodos de... Eu não posso transformar o seu livro em PDF e sair viralizando aí pela internet. Você sabe o que é internet? Kardec, não, né? Não entendendo nada. Brincadeiras à parte, quer dizer, qual é a melhor forma de eu divulgar um livro numa civilização que não era nada globalizada? Né? Assim, faz com que esse livro seja objeto de polêmica. Aí você entrou na natureza humana. Agora eu quero ler, né? Agora eu quero ler. É igual o Severino Celestino, que é um grande palestrante espírita aqui que percorre as nossas bandas. Se eu não me engano, ele é de Paraíba e ele tem um núcleo de estudo de ciências da religião, né? Religiões comparadas. E aí sempre quando ele vem dar aulas para cá, ele fala sobre um dos primeiros milagres que Jesus fez foi para uma mulher, e ele disse assim, ele disse propositalmente, não digas para ninguém. Aí foi exatamente, né, o estopim para ela sair espalhando para todo mundo, né? Severino brinca desse jeito, quer dizer, às vezes os espíritos luminosos, eles brincam com as contradições dentro do nosso coração para poder eles chegarem nos finalmente, né? Então Kardec teve a divulgação das suas obras na França também por causa dessa polêmica. Então vamos ao que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, né? O Espírito de Verdade está apontando que ele vai ter uma missão. Na verdade, alguns médiuns estavam apontando isso. O Espiritismo ainda não tinha começado verdadeiramente, né? Isso daqui é 1856. A primeira edição de Livro dos Espíritos vai acontecer em 1857. Desde 1850, Kardec estava mais ou menos ali, dentro do círculo de 4 médiuns, dentro daquelas brincadeiras de mesa girante, né? Aquelas conversas com os espíritos preliminares. Mas Kardec ainda, e fazendo várias anotações, que ainda ele não tinha tido a ideia de transformar em doutrina, né? Mas aí começaram alguns médiuns a apontar para ele e dizer que ele ia ter uma missão importante. E aí Kardec estranhou, porque ele prezava também muito pela humildade, vocês vão ver no diálogo. E aí ele quis conversar com esse espírito de verdade que parecia ser um espírito iluminado, pela forma de falar, pelo jeito de se manifestar, pela sensatez, pela objetividade também, pela segurança que ele passava na sua comunicação, né? Então ele foi perguntar, certamente não tenho nenhuma vontade de me gabar de uma missão na qual creio apenas eu mesmo. Se estou destinado a servir de instrumento para os objetivos da providência, que ela disponha de mim, né? Que a providência, o Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que ele se disponha de mim, que ele me utilize como instrumento. Mas nesse caso, reclamo a vossa assistência, que é a do Espírito de Verdade, quer dizer, olha, eu não sei se eu estou à altura, por isso estou pedindo sua ajuda. E a dos bons espíritos para me ajudarem e me sustentarem na tarefa. Resposta do Espírito de Verdade, a nossa assistência não te faltará. Mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade, cabe a ti usá-la, a liberdade, como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. Eu não vou obrigar você a assumir essa missão. Alguns estão te revelando porque é como se estivesse apontando uma possibilidade do futuro, que é assumir essa missão de fundar essa doutrina na Terra, como pedra alicerce, né? Quais, pergunta Kardec, são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades? Que ele tinha plena consciência da sua insuficiência? Não.
Os espíritos sabiam que Kardec tinha plena capacidade, habilidade e virtude para fazer com que o espiritismo fosse fundado, codificado, né, na Terra. Não são a insuficiência das suas capacidades. Escolheram a pessoa certa. Mas a missão dos reformadores está cheia de problemas, obstáculos, perigos. A tua é rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não é só a França, não é só a Espanha. O mundo todo vai ser abalado com as revelações que vão ser trazidas. Não creias que te basta publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Amigos sinceros que estavam ao lado de Kardec, traindo Kardec. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Kardec dizia uma coisa, daqui a pouco alguém falava que era outra completamente diferente, desnaturando o que ele havia dito. Mais de uma vez sucumbirá sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. E o sacrifício de teu repouso, você repousará pouco. De tua tranquilidade, você não terá tranquilidade. De tua saúde, sua saúde será desgastada por essa missão. E mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. Sem essas preocupações, sem esse estresse, sem essas viagens, sem essa luta, você viveria muito mais tempo. Pois bem, mais de um recua, quer dizer, mais de uma pessoa recua quando, em lugar de um caminho florido, não encontra sob os seus passos senão espinheiros, pedras agudas e serpentes. Para tal missão a inteligência não basta. É necessário primeiro, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque Ele abate os orgulhosos. Deus abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também da prudência e do tato. Para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o sucesso por medidas ou por palavras intempestivas, é preciso, enfim, do devotamento, da abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. Dependem de ti. Sua abnegação, sua devoção, sua humildade, né? Sua inteligência, mas não só isso, sua altura moral para enfrentar todos esses inimigos. Mas nós estamos contigo. Né? Essa é a mensagem do Espírito de verdade, nós estamos contigo. E aí eu digo para vocês uma cena muito interessante que também aparece em Obras Póstumas, se eu não me engano, que era, eu acho que é em Obras Póstumas ou é na Revista Espírita, agora eu não me lembro mais. Só para vocês terem uma ideia do ambiente em que Kardec estava, um ambiente espiritual, é isso que às vezes a gente não vai atrás, né? Teve um médium que falou, perdão, numa palestra íntima na Revista Espírita, teve um espírito que falou, é um espírito mediano, é daqueles espíritos que nem quer ir para uma colônia espiritual, mas também que não fica preso no umbral, né? Lembrando que colônia espiritual e umbral são terminologias que nós brasileiros descobrimos ou catalogamos das obras de Chico Xavier, né? Na época de Kardec não tinha esses nomes. Então assim, mas só para a gente entender, nós espíritas de hoje, né? Um espírito mediano, que é espíritos que vagam assim pela terra, né? Vocês já ouviram falar daquelas lendas de espíritos que ficam nos teatros, né? Hoje é nos cinemas, né? Porque teatro é muito paia, né? Teatro só tem uma sessão a cada semana, né? Hoje os espíritos estão no cinema, né? E hoje não dá muito para você ver os espíritos e ver as coisas caindo. Por quê? Porque é um barulho tão grande, né? All surround around you, né? Aí você não dá a ver nenhum espírito ao seu redor, né? Mas naquela época existia a lenda de quando os teatros estavam tranquilos, você ouvia barulhos, né? Você ouvia coisas volitando, às vezes caindo, né? E o pessoal dizia que era lenda de causa mal assombrada. Só que Kardec recebeu um espírito, na Sociedade Parisiense, né? Que ele dizia que ele não tinha para onde ir depois de morto.
Um espírito de luz tinha se aproximado dele, só que ele se assustou e foi embora. E como ele era meio boêmio quando ele era encarnado, ele continuou boêmio depois da morte. Mais uma revolução espírita, né? Que o espírito continua exatamente como é depois da morte. Então ele boemia, vivia quando vivo, boemia, vivia quando morto. E a boemia quando morto, uma das coisas que ele fazia, era visitar seus amigos e ficar dialogando com seus amigos mentalmente, né? Os que ainda estavam vivos. Já pensou quando você está em casa, aí você começa a pensar coisas que você não estava pensando, como se você estivesse fazendo um diálogo com você mesmo? É um amigo que está lhe visitando, tá? Pensa nisso e fica arrepiado. Ele dizia que visitava amigos e frequentava os teatros. Kardec estava se comunicando com ele, não era para doutrinar, levar ele para a luz, não, era só os estudos de Kardec, saber como é que era a vida no mundo espiritual, né? Só que esse espírito aproveitou, já que Kardec tinha evocado ele, né, sob pretexto de estudo, e decidiu visitar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas mais vezes. Então ele foi lá de novo para ver como é que era. E ele foi no momento em que a Sociedade Parisiense estava vazia. A Sociedade Parisiense funcionava numa casa que era de Kardec, depois ela teve que mudar de lugar porque começou a vir muita gente, né, para poder ficar participando das reuniões. Coisa interessante. O Espírito revela depois na comunicação. Eu o vi, você estava sozinho num quarto, que era o quarto onde Kardec escrevia suas coisas, e vários espíritos luminosos ao seu redor. E um pairava dentro de um círculo de fogo em cima de todos eles. Eu acho, né? Essas coisas elevadas. E aí Kardec percebeu que era verdade o que ele estava dizendo, porque ele dizia uma particularidade da descrição dessa cena. Os espíritos falavam em assembleia, lhe intuindo mensagens, pensamentos, reflexões. E você não percebia a presença deles. Houve um momento que a troca de ideias era tão grande que você sentiu no seu íntimo, se levantou e foi olhar se não tinha um barulho fora da sua casa. Ele abriu a janela e foi olhar se não estava algum furdúncio acontecendo lá fora. E aí Kardec comenta, de fato, no dia que ele descreveu, na hora que ele descreveu, eu estava sozinho nos meus aposentos, escrevendo algum capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, não me lembro. E em determinado momento eu senti um zumbido no meu ouvido. Eu levantei e fui olhar se esse zumbido vinha do lado de fora. Não vinha. Segundo a revelação desses espíritos, era a assembleia de espíritos que estavam em torno de Hipólito Leon Denis Arrivai, discutindo a formação dos livros básicos da doutrina espírita. Pra vocês terem uma ideia, o que é que você está lendo quando você toca um troço desse, né? Quer dizer, não é uma doutrina escrita por uma só pessoa, mas Kardec insistentemente falou isso, hein? Nem é qualquer pessoa, né? E nem qualquer pessoa, né? Só para vocês terem ideia, ver se eu consigo rapidamente, só para vocês terem uma ideia da revolução que esse Espírito de verdade disse que o Espiritismo veio trazer, né? Vou didaticamente dividir a coisa em 3 grandes grupos. Um grupo relacionado à teoria, que é a forma como a gente enxerga a realidade, né? Que é o que a ciência trabalha muito. Moral, que é hoje que está muito em voga, a ética, a moral, deontologia. E salvação, que é o princípio, os caminhos pelos quais nós podemos salvar a nossa própria alma, né? Que está muito relacionado ao sentido da vida, né? Ao medo da morte, ao que eu vou encontrar depois de tudo, se eu vou encontrar alguma coisa, né? Então, teoria. Alguém alguma vez já teve a ideia de conversar com aquilo que eu estou estudando? Porque a forma que a gente encontra de ciência é uma forma das mais primitivas que tem. Que é de eu entender, por exemplo, como é que funciona o movimento de um carro, física, né? Física clássica. Como é que funciona o movimento do carro? Você vai tentando ver a dinâmica do motor, qual a velocidade dele, tenta estipular de onde ele sai para onde ele vem, vê em quanto tempo ele chega até lá, né? Qual o espaço que ele percorre em determinado tempo. O que é que você diria de uma pessoa que chegasse para poder conversar com o carro e dizer assim, né?
olha, carro, como é que é mesmo que você funciona? É bem estranho, né? Mas nessa época é só de física. Quando a gente vai estudar os seres humanos, o começo do estudo das ciências sociais foi tentando fazer com que os seres humanos fossem objetos de estudo. Eu estou estudando a sua cultura, mas eu não lhe pergunto como é que você é, né? Não pergunto como você é. Só que isso, depois nós descobrimos, muitos séculos depois de Kardec, 2 séculos depois de Kardec, a gente descobriu que isso era o pior pecado ético que a gente podia cometer com a cultura de alguma pessoa. Né? Já pensou, eu vou estudar a sua família, aí eu trato vocês como vocês fossem objetos, entro em qualquer quarto, abro a geladeira, né? Eu sou médico, estou fazendo uma visita domiciliar e faço tudo isso, né? Entro na casa de vocês, não peço licença, fico sentado aqui, como é que vocês se relacionam? Começa a se relacionar agora, né? Houve uma época nas ciências humanas que os cientistas estudavam desse jeito, seres humanos, né? Colocando eles como se fossem animais e objetos mesmo, objetos de estudo. Kardec percebeu já em 1850 que não tinha como você estudar inteligências desse jeito. Uma parte da verdade vem de você, a outra parte vem da própria pessoa. Então eu tenho que dialogar com ela para construir a verdade. Outra revolução que ainda não aconteceu, por exemplo, nas nossas ciências, na medicina. Nós tratamos as doenças das pessoas como se fossem objetos. Por exemplo, para eu saber que uma pessoa tem enxaqueca, quando eu falo enxaqueca, eu já peguei um bocado de gente aqui, né? Pelo menos umas 5. Quando eu falo para uma pessoa que ela tem enxaqueca, eu não quero saber da sua história, da sua vida. Não quero. Basicamente, é necessário para mim dar o seu diagnóstico que você me diga que se você teve essa enxaqueca já pelo menos 5 vezes nos últimos 3 anos, que essas enxaquecas elas tiveram em um lado só da sua cabeça, que elas foram latejantes, que elas piscavam, tinham algumas estrelinhas no seu olho, ou que no momento da crise a luz incomoda. Quer dizer, eu pego a doença, arranco do seu corpo e começo a caracterizar ela como se ela não fosse você. Eu estou lhe tornando um objeto. Futuro da medicina. Espera aí. Cada pessoa é uma pessoa singular. Eu só posso saber verdadeiramente que dor de cabeça é essa se ela me disser para mim a história dela. Então Kardec, para entender o mundo dos espíritos, ele ia atrás das histórias dos espíritos. Como foi sua história? Como foi que você viveu? Só que aí ele vem mais além. Ele vai para a vida passada. Peraí, mas desde que eu me entendo por gente, criança também tem enxaqueca, pessoal. 5 anos de idade, a meninazinha tinha terrores noturnos. Eram as dores de cabeça se manifestando na infância, pesadelos e tal. Falava de forma dolorosa quando ela estava dormindo, né? Como é que eu explico uma criança com enxaqueca, desde criança? Enxaquecas graves, né? Aí Kardec vai revelar a história dela, mas não só na ambiência física atual, mas ele mostra que ela tem uma ambiência também pré-existente e que pode justificar a doença dela. Então, mais uma revolução de Kardec. No âmbito moral, até o século XVIII, a igreja achava que a gente se salvava só por causa da nossa fé. Bastava você acreditar em Deus, né? A inauguração do Espiritismo veio muito antes de qualquer livro de deontologia. Para você conseguir transformar o mundo em um mundo melhor, para você conseguir, inclusive, salvar-se, né? E salvar as pessoas, é preciso que você inaugure Jesus na sua vida. É preciso que as suas obras, elas denunciem a sua fé, e não o contrário. É preciso que você haja, é preciso que você construa. Última revolução de Kardec, última revolução, que de todas as revoluções eu acho a mais sem precedentes. Até a época de Kardec, se você fosse pensar em imortalidade da alma, você tinha no universo espaços estanques, né? Céu, purgatório, limbo, que era onde as crianças ficavam, nem ali nem aqui, né? E inferno. E eram espaços mesmo. Essa geografia do mundo espiritual a gente tinha herdado desde a época bem antiga, mitologia grega, tinha o Hades, tinha o Olimpo, né? Céu, inferno, o inferno fica embaixo, o céu fica em cima.
Quando Kardec termina o Livro dos Espíritos, ele já coloca tudo isso por água abaixo, pessoal. Sinto muito. Quando Kardec termina o Livro dos Espíritos, ele já destrói o céu, ele já destrói o inferno. Coloca abaixo todos esses conceitos. E aí vem a pergunta: onde fica o céu? Onde fica o inferno? Existem? Existem. Existem. Onde é que eles ficam, então? Dentro da própria consciência. Então você pega um Jesus, por exemplo. Jesus está no céu. Mas ele encarnou na Terra. Ele está no céu. Mas ele foi para outro planeta. Está no céu. Mas ele está vagando pelo espaço. Está no céu. Porque a consciência de Jesus é paradisíaca. Aí você pega, não sei, um espírito bem perturbado, né? Bem culposo. Então pronto. Mas na verdade a maior parte das características dos espíritos que estão aqui na Terra são espíritos instáveis, né? Então realmente é como você diz, a gente migra de sentimentos de céu e sentimentos de inferno muito rapidamente. Mas vamos pensar num padrãomente perturbado, né? Ele foi para o céu, está no inferno. Ele está no umbral, ele está no inferno. Ele vai para outro planeta, continua no inferno. Foi para Júpiter, que alguns espíritos dizem que é um planeta muito bom, né? Não importa, tudo é ruim para ele. Tudo é triste. Chega no Júpiter e diz: esse povo é feliz demais. Dá nojo, né? Esse povo não sabe andar não, vive volitando. Povo besta, pensa que é passarinho. Ele está no inferno. E os espíritos disseram isso e Kardec achou extremamente sensato, deixou isso como um dos pontos fundamentais da nossa doutrina. Céu e inferno é questão de consciência. E quem faz o céu, a construção do céu, é em nós, é na nossa história. São as múltiplas vidas que nós vamos construindo para conseguirmos implementar o céu em nós. Nem é uma revolução social não, pessoal. A revolução social é a consequência da revolução dos unitários, né? Em A Gênesis ele dizia: a revolução maior que vai arrastar o mundo, que vai transformar as eras, não vai partir dos imperadores, não vai partir dos presidentes, não vai ser a Lava Jato. Não, definitivamente não. Essa revolução que vai transformar as eras só vai acontecer quando a semente da palavra de Jesus, a semente da verdade, quando nós, batizados em Espírito e Fogo, fizermos com que essa semente nasça em nossos corações, floresça, frutifique. Se em cada um dos desajustes que eu encontrar no caminho, eu perceber que eu não posso ceder àquele desajuste. Kardec transforma cada indivíduo, Kardec, a doutrina dos Espíritos, a doutrina que ele codificou, o que ele tornou inteligível para a gente, né? Transforma cada um dos espíritos em construtores infinitesimais da obra do Eterno. E aí, vixe, já passei a dizer só para finalizar, só para vocês entenderem, eu ia ler, mas agora eu não vou ler, não vou ler. Quando, em outra passagem que está mais lá adiante, Kardec ele volta a se humilhar diante do Espírito de verdade, né? Ele volta a se humilhar, dizendo que ele achava que não seria capaz, que a missão era grandiosa demais, já tendo reconhecido que ele tinha sido traído, quer dizer, a profecia do Espírito de verdade, quase ao final da vida de Kardec, já tinha se completado toda, foi traído, perverteram as falas dele, chegaram a dizer que ele ganhava milhões com o espiritismo, quando o pobre às vezes gastava do próprio dinheiro que ele tinha de outros livros, né? Teve uma descrição na revista Espírita que ele mostrou as contas da casa dele para poder provar que ele não ganhava dinheiro com o espiritismo, entendeu? Para poder o pessoal dizer os milhões de Kardec, o nome do artigo, né? Mas aí ele pegou e disse assim, o Espírito de verdade de novo reforçou que ele estava indo num caminho bom e que ele não duvidasse da assistência espiritual que ele tinha. Aí a resposta de Kardec eu acho de uma singeleza fantástica. Ele praticamente diz assim: eu aceito continuar nessa missão, eu aceito persistir nesse caminho, faça em mim a vontade do Senhor. Quem disse isso? Ele diz isso. Eu adoro quando eu encontro essas coisas. Quem disse isso na história da humanidade?
Maria, quando estava recebendo Jesus no ventre. Eu comecei essa palestra dizendo que Kardec, metaforicamente, a gente pode dizer que ele era Pedro, né? E ele era a pedra fundamental. Pois agora eu termino a palestra te dizendo, Kardec esteve grávido do Espiritismo. Uma doutrina extremamente complicada de ser colocada entre os homens, que ainda hoje é crucificada entre os homens, e que ela trouxe para os homens, na verdade, a renovação espiritual que nós precisávamos. E que ainda hoje a gente ainda não conseguiu entender a luminosidade que ela pode fazer entrar dentro de nós. O Paracelso, o Espírito Consolador, aquele que haveria de vir. Kardec aceita do Senhor a missão de dar à luz e ver o Espiritismo andando nos seus passos vacilantes e às vezes também correndo, mas vendo crucificado também pelos homens. Auto de Fé de Barcelona, queimação das obras básicas. Né? Este começa a ser, né? A gente vai ter um outubro todo para ver isso daí. Este, senhoras e senhores, começa a ser Allan Kardec, Hippolyte Léon Diniz Arrivai. Muitas coisas para estudar sobre ele ainda. Muita paz a todos.